Deus e muito digno de ser louvado por aquilo que Ele já fez por nós, nos dando a salvação no Seu Filho Jesus e nos dando o privilégio nessa manhã estar aqui com fôlego de vida para adorar a Ele pela vida que Ele nos deu. Meus irmãos, louvado seja Deus também por essa lição, essas lições que nós estamos tendo aqui na nossa escola dominical. Eu fui, depois que a gente começou, eu fiquei pensando assim, meu Deus, abre o entendimento dos servos do Senhor para que eles compreendam, porque, como eu disse a um irmão aqui, a gente agora saiu do leitinho para algo mais detalhado, um pouco mais profundo, né? E é importante que vocês tenham compreensão disso e que o Espírito Santo os ajude. Agora, deixa eu pedir uma coisa a vocês, se você tiver dúvida, pergunte, porque eu vou repetir quantas vezes forem necessário para que você compreenda o conteúdo que nós estamos aqui abordando nessas lições, tá bom, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. O texto básico se encontra lá em Gálatas, capítulo de número 4, do versículo 21 ao 31. Lembrando que nós estamos estudando sobre a teologia da aliança, tá bom? Da aliança. Aqui, essa aliança aqui não é aliança congregacional não, viu, irmãos? Essa aliança aqui é a aliança que Deus firmou conosco através de Cristo Jesus, a chamada nova aliança. E aí, vamos ler esse texto. O capítulo é o capítulo 3, tá bom, do nosso livro. Quem adquiriu o livro, capítulo 3. Quem quiser aprofundar, não comprou o livro, na biblioteca nós deixamos 2 exemplares, então você pode ir lá, pega o livro, leva para casa, faz a leitura, estuda ele lá, para ir aprofundando seu conhecimento, tá bom? Gálatas, capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 21 ao 31. Você que está acompanhando também em casa, se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, que no final nós estaremos esclarecendo, se Deus assim nos permitir, tá bom? Então, Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 até o versículo de número 31. Amém? Quem encontrou, fique de pé para a leitura da palavra. O tema hoje, nós iremos tratar sobre 2 alianças hoje. Nós iremos tratar hoje sobre a aliança do Sinai, feita lá com Moisés, e a aliança feita com Abraão, que é a aliança da promessa. E aí a gente precisa entender a ordem cronológica do tempo dessas 2 alianças para estabelecer que a nossa fé, a fé que temos na nossa salvação, ela vem lá de Abraão. A gente tem a fé de Abraão. A gente não diz assim, né? Somos filhos de Abraão. E por que somos filhos de Abraão? Então a gente vai entender hoje nessa lição aqui bem direitinho. E não somos filhos da lei, né? Não somos escravos da lei, somos escravos da promessa, do Deus que fez a promessa a Abraão. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 4, 21 a 31. Diga-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Observe bem isso. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Observe aí a relação que ele faz entre Agar. Você sabe que Agar foi escrava de Abraão, né? Que gerou Ismael. E aí ele diz que o Monte Sinai, que lá onde a lei foi dada, Agar representava era a mãe daqueles que estavam na escravidão da lei.
E aí ele continua dizendo: mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Vamos orar mais uma vez. Pai, te pedimos entendimento na tua palavra nesse momento, que o teu Espírito Santo, que é o nosso mestre, o nosso preceptor, nessa manhã nos ajude a entender essa lição e que possamos, Deus, aqui encontrar edificação para as nossas vidas. Eu te peço, seja comigo e com cada um dos meus irmãos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. É interessante aqui a maneira como Paulo ele trata de Agar e Sara. Vocês sabem muito bem que Sara não podia gerar filhos, né? Era uma mulher estéril. Agar era uma escrava, uma concubina de Abraão. Deus havia feito a promessa a Abraão de que iria lhe dar uma descendência. Só que como é que Abraão ia ter descendentes se ele não podia gerar filho por conta da esterilidade de Sara? E aí o que é que Abraão faz? Vocês lembram? Abraão faz o quê? Ele vai lá, toma a escrava, Agar, e gera um filho com Agar, né? Gera um filho. Esse filho é Ismael. Então, o que foi que Abraão fez? Abraão ouviu a promessa de Deus, num ato de incredulidade, quis dar um jeitinho, foi lá e fez um filho em Agar. E aí, esse filho de Agar, que são os ismaelitas, depois os moabitas, né? E que até hoje os árabes, eles são descendentes de Ismael. Os árabes lá da Palestina ainda hoje, né, eles carregam aí essa herança que tem lá de Ismael. E aí o que é que Paulo faz? Quando Paulo faz uma leitura do que Abraão fez e das duas mulheres que Abraão teve, Agar e Sara, ele diz o seguinte: olha, Agar era uma alegoria daqueles que estão escravizados pela lei. Por quê? Porque aqueles que estão escravizados pela lei procuram dar o seu jeitinho para tentar se salvar, como Abraão fez. Abraão não fez isso? Abraão disse: olha, eu vou ter uma descendência, então eu vou fazer um filho em Agar e Deus vai cumprir a sua promessa nesse filho que eu gerar em Agar. Só que esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era com Sara. Então Paulo lá na frente diz: olha, o que Abraão fez é um filho segundo as suas próprias estratégias, segundo os seus próprios planos, e esse é Ismael, é o filho da escrava, e a escrava é uma representação, símbolo da escravidão que o Sinai, a lei, coloca sobre os homens. E aí ele diz: mas a promessa foi cumprida através de quem? De Sara, né? Porque Deus promete um filho a Abraão, e já na velhice Sara tem Isaque. Isaque é o filho da promessa. E aí quando Paulo lá na frente, muito tempo depois, olha para trás, ele diz: está vendo? Olhem para Sara. Sara, de fato, cumpriu a promessa, porque Deus havia estabelecido que ia dar um filho a Abraão e um filho a Sara, e mesmo ela sendo uma mulher que não podia gerar filhos, agora tem um filho. E aí Paulo diz: aqueles que creem na promessa, como Abraão e Sara, né? Creram e receberam da parte do Senhor, esses são os livres. Os livres o quê? Aqueles que não estão confiando nas suas próprias estratégias, nos seus próprios planos para estabelecer o que Deus assim prometeu. E aí Abraão cria aqui dois grupos: o grupo que vem de Agar e o grupo que vem de Sara, o grupo que é escravo em Agar e o grupo que é livre em Sara. Isso é muito interessante, porque é sobre essas duas alianças que nós iremos tratar. A aliança de Agar sendo uma representação
daquilo que Deus estabelece lá no Sinai, quando Ele dá a lei a Moisés, e a aliança estabelecida na promessa. E aí você diz, pastor, por que nós precisamos saber disso? Porque ou você crê aqui, na aliança que foi firmada aqui na promessa, ou você crê na aliança que foi feita com Abraão. E essa aliança do Sinai é a aliança estabelecida na lei, e aqui é a aliança estabelecida na promessa, né? Que aí Paulo vai dizer que aqui a lei é da escrava, né, Agar, e aqui é a de Sara, né? Então são duas alianças imprescindíveis para que a gente entenda a nossa salvação. Por quê? Porque ou alguém acredita que para se relacionar com Deus, ele está aqui tendo que obedecer às leis que Deus revela na sua palavra, ou ele crê na promessa. Ele crê que Deus, de forma unilateral, toma a decisão de dar agora a salvação ao seu povo. E aí essa salvação é recebida pela fé na promessa que ele faz. Vamos entender aqui essa estrutura antes da gente continuar e entrar na lição. Eu coloquei aqui essa linha, tá bom? Para a gente entender o seguinte, observe aqui a maneira como as alianças elas vão progredindo, tá bom? Nós temos aqui primeiramente a aliança da redenção. Onde foi que foi feita essa aliança aqui, irmãos? Onde foi que ela foi feita? Na eternidade. Entre quem? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na eternidade, nós encontramos essa aliança feita entre esses três. Aí, vemos aqui, eu vou já entrar em detalhes nela, para vocês compreenderem, como uma recapitulação, para a gente poder realmente memorizar a coisa e guardar, tá bom? Aqui eu vou passar só uma panorâmica, para a gente entender aqui a lógica da coisa. Aí nós temos o quê? A segunda aliança, que a Bíblia nos revela, que é a aliança das obras. Essa aqui já é feita onde? Quando Deus cria todas as coisas. Então Deus criou homem e mulher, Adão e Eva. Adão e Eva estavam debaixo de uma aliança com Deus. O relacionamento com Deus sempre foi feito em aliança. A aliança entre Adão e Eva era uma aliança chamada aliança das obras. Por que das obras? Lembram? Porque eles tinham que obedecer o que Deus havia estipulado. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Se não comessem, estavam debaixo da bênção. Se comessem, receberiam a maldição. Então estava ali implícita uma aliança firmada. Aí nós temos depois disso a aliança com Noé. E essa aliança com Noé, Deus viu o pecado no coração do homem, e aí o pecado tomou uma proporção grande demais, e Deus, pela sua soberania, decidiu recomeçar a humanidade. E aí destrói através do dilúvio a humanidade e deixa só Noé e sua família. Quando Noé é estabelecido na terra, Deus repete tudo aquilo que ele disse, olha, crescei e multiplicai-vos, e faz uma aliança com Noé, dizendo a Noé o quê? Olha, Noé, você e toda a humanidade nunca mais será destruída com água. E qual é o sinal de que Deus está cumprindo até hoje essa aliança? O arco-íris, né? O arco-íris que nós podemos ver é um sinal que Deus estabeleceu na criação para dizer que não mais destruiria a humanidade. E o que é que nós vemos aqui? A terceira aliança. Aí, progredindo, nós temos a quarta aliança, né? Essa quarta aliança é a aliança feita com Abraão. Você pode ver isso, né? Deus já fazendo a promessa a Abraão no capítulo 12 do Gênesis, e no capítulo 15, Deus fazendo a promessa com ele, cortando uma aliança com Abraão. E aí Deus faz o que a Abraão? Deus faz uma promessa, né? Deus promete a Abraão, lembrando que lá em Gênesis capítulo 3,15, Deus já havia dado uma promessa, lembra? Aquele que nasceria da mulher, pisaria a cabeça da serpente, a serpente, ferroaria ali o seu calcanhar, feriria o seu calcanhar, e aí a partir daqui, Abraão, o que é que nós vemos? A promessa é dada, e dali para frente começa o que? Um povo que vai agora ser o povo que vai confiar na promessa do Senhor, porque Deus dá a promessa a Abraão, e surge agora a expectativa do quê? Do cumprimento daquele que viria para pisar a cabeça da serpente. A promessa é feita. Mas quando nós lemos a Bíblia, o que é interessante? A Bíblia não acaba aqui, né? Em Abraão. A Bíblia continua.
E no decorrer da história da Bíblia, o que é que nós encontramos depois da aliança feita com Abraão? A aliança feita no Sinai. Essa aliança aqui foi feita com quem? Moisés, né? Então, essa aliança do Sinai, que foi feita com Moisés, é uma aliança em que Deus agora revela, tira o seu povo do Egito, revela a sua vontade através da lei, e aí diz ao seu povo o que é que o seu povo deveria viver para evidenciar que de fato criam na promessa, né? Então, a lei é dada, não é para que o povo agora, né, busque se relacionar com Deus, né, em perfeição, confiando naquilo que faria. A lei é dada para que os filhos da promessa, que vêm de Abraão, que creem na promessa feita a Abraão, tenham uma vida diferente aqui no mundo, sejam luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E aqui Moisés firma uma aliança, Deus firma uma aliança com Moisés, estabelecendo as leis, e essas leis são de três tipos. Quais são? A lei moral, que é o certo e o errado que o povo deveria escolher; a lei civil, como é que Israel deveria se estabelecer como nação, os cuidados que deveriam ter, o relacionamento que eles deveriam ter civilmente, né? E aí a lei cerimonial, que era a lei de culto, que dizia para o povo o que é que o povo deveria fazer no culto e na adoração a Deus. Então essas leis, elas eram entendidas dentro desses aspectos aí. Mas a Bíblia acaba aí? A Bíblia não acaba aí. E o que é que nós vemos na história da Bíblia, que todos vocês já leram a Bíblia, certamente, né, completamente, e já viram isso aí. Então, não? Ler não? Tem que ler. Eu estou falando aqui da Bíblia toda, viu, irmãos? Se você pastor, não vi isso ainda, tem que ler a Bíblia toda, irmãos. Um crente tem que ler a Bíblia toda. Olhe, um judeu com 11 anos, ele já leu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, inúmeras vezes, né? E em detalhe, ele não só leu, ele memorizou. Você sabe o que é isso, memorizar o livro? A gente que é cristão, às vezes professamos uma fé e nunca lemos a Bíblia toda, né? Ah, minha vida é ocupada demais. Então, reveja as prioridades. Se você reservar 30 minutos por dia, faça as contas aí. 7 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 7, 21. 21 horas você vai ter, 21 horas, é isso? 7 vezes 30, né? 7 vezes 30. Você vai ter esse tempo todinho numa semana para você ler a Bíblia. Dá para ler muita coisa, 30 minutos. Seja no momento lá, na hora do trabalho, entre um trabalho e outro, seja quando você acordar pela manhã, seja à noite, quando você for dormir, ou uma hora que seja melhor para você, mas você tem que ler a Bíblia toda. Isso aqui você vai compreender se ler a Bíblia toda. Se não ler a Bíblia toda, vai ter problema. Vai dizer, eu não vi esse negócio de aliança, de Sinai, nada não, né? Tem gente que começa a ler ali, aí vai chegar Números, Êxodo, maravilha, tudo história, Números, Levíticos, começa a dar um trava, mas tem que entender. Isso aqui vai ajudar vocês a compreenderem bem direitinho, tá bom? Aí a Bíblia não para por aqui. Até aqui, a Bíblia fala mais. A Bíblia fala da aliança feita com Davi. É aqui que vai aparecer o quê? O reino eterno, né? A promessa de um reino que estaria dentro da descendência de Davi, que permaneceria eternamente, que não teria fim. Detalhe, isso aqui que Davi vai cumprir, já tinha sido dito bem antes aqui, mais ou menos aqui assim, né, que na história de José, né, lembra lá dos filhos de José, de Judá, o leão e o leãozinho. Então já havia ali uma promessa que o cetro não se apartaria. O que é o cetro? Aquele instrumento em que o rei, ele governa, ele administra, não desapareceria ali de Judá. E Davi é exatamente descendente de Judá, em quem se cumpre, ou melhor, em quem a profecia, a promessa passa por ele. E aí Davi recebe então com Deus uma aliança eterna, mas só que Davi não é o cumprimento da promessa aqui, né? O cumprimento da promessa vai vir em quem? Aqui, ó, em Cristo Jesus, onde nós temos o quê? A
nova aliança, né? Então vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alianças. 7 alianças, né? Que nós encontramos na Bíblia. O 7, na numerologia bíblica, não é nada estranho para nós. É muito comum 7, né? Então, as 7 alianças que Deus estabelece no decorrer da sua história, até nos revelar Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus encontramos o quê? O cumprimento da promessa feita primeiramente lá no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, relembrada lá e refeita com Abraão, e aí cumprida lá em Cristo Jesus, tá bom? Então, este é o esquema, e nesse esquema, observe aqui, ó, eu coloquei aqui Israel e a igreja, tá bom? Nesse esquema aqui, Israel e a igreja é exatamente onde Deus, por meio de quem Deus está cumprindo então essas alianças, revelando as bênçãos e também revelando as maldições, as consequências da desobediência a essas alianças, tá bom, meus irmãos? Aí a gente vai ver no decorrer da história tudo isso aqui. Mas antes da gente prosseguir, agora a gente vai se voltar para a lição do livro. Eu mostrei aqui esse esquema para vocês entenderem, a gente vai voltar a ele outras vezes aqui na lição. Vamos entender aqui o que é que nós iremos nessa aula de hoje entender. 3 coisas, tá bom? Primeiramente, nessa aula de hoje nós iremos compreender a relação entre as alianças que abrange toda a Escritura. Então eu vou recapitular para vocês bem detalhadamente essas alianças aqui. Teve gente que começou a ler o livro e disse assim, pastor, ele falou de umas coisas lá que eu não entendi. Sabe por que você talvez sinta dificuldade em compreender o livro? Porque o autor ele trabalha com a pressuposição que você já sabe disso aqui tudo, ó. Essas alianças todas. Então, se você não sabe de todas essas alianças aqui, você vai ter sérios problemas de relacionar no tempo e na lógica do que ele está tratando. Então, o livro, embora seja um livro introdutório, mas ele pressupõe esse conhecimento aqui básico que talvez você não tenha ainda como um todo. Então, assim, eu vou relembrar para vocês essas alianças aqui, bem detalhadamente, a gente vai passar aqui olhando na Bíblia, cada uma delas, hoje, nessa manhã, e também nessa aula nós iremos saber que aqueles que vivem sob a aliança do Sinai estão sob a condenação. Então, hoje nós iremos nos deter nessas 2 alianças aqui, ó. A aliança do Sinai e a aliança de Abraão. Por quê? Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, o embate que havia entre o que Paulo pregava, o evangelho anunciado por Paulo e por Cristo Jesus, era um problema, um conflito exatamente com aqueles que criam que a aliança, o relacionamento com Deus deveria acontecer com base no Sinai e não com base na promessa em Abraão. É por isso que vai aparecer a expressão que os reformadores enfatizaram bastante, a justificação pela fé. Por que pela fé? Porque não é confiando nas obras, não é confiando no que você faz, que você é salvo, olhando lá para a Bíblia, vendo um bocado de lei lá e dizendo, eu vou obedecer essa lei e Deus vai se agradar de mim. Não, nós somos salvos e Deus se agrada de nós quando nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, que é a promessa. Então, no capítulo 3, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma distinção que é feita entre a aliança do Sinai e a aliança com Abraão, mostrando que aqueles que estão na aliança no Sinai, que não é o nosso caso mais, né? Você crê em Jesus, amém? Você tem fé em Jesus, então você está na aliança da promessa. Você crê na aliança da promessa. E aí, aqueles que estão na aliança do Sinai estão sob condenação. Por quê? Quem é que pode obedecer em absoluto e de forma perfeita a lei do Senhor? Tem alguém aqui? Não tem. Ninguém pode. Quando a gente tenta obedecer, a gente percebe que dentro de nós existe o quê? Um pecado, uma inclinação que nos leva para desobediência, para não experimentar, não viver, e não temos condições para isso, de viver a vontade de Deus perfeitamente. Logo, o salário do pecado, como diz Paulo, é o quê? A morte. E aí não tem como viver, não tem como ter vida se confiarmos na lei, se confiarmos nas obras que fazemos, tá ok? E por fim, nós iremos entender que a aliança da promessa feita com Abraão, ela procede
ou melhor, precede a aliança do Sinai, e perceberemos as implicações disso. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma linha de tempo, tá bom, meus irmãos? Essa subidinha aqui, tá bom? Aí observe que antes da quinta aliança vem a quarta. Então o argumento de Paulo é o seguinte: por que nós somos a igreja do Senhor, é o povo da promessa? Porque Deus fez a promessa antes de estabelecer a lei. E aí Paulo vai mostrar que a lei, na verdade, é um sinal de que, de fato, você está sob a promessa, de que você é um filho da promessa. E aí ele vai mostrar como é que a lei, então, deve ser experimentada em nossas vidas. Amém? Então nós iremos aprender essas três coisas. Está difícil? Falem sério. Estão entendendo? Alguém quer fazer alguma observação aqui, alguma pergunta? Não? Vocês vão depois tentar gravar isso aqui, ó, memorizar isso aqui para vocês poderem ler e entender bem direitinho lá o livro. Diga. Sim, bem antes da lei. Porque a promessa não foi dada, não foi feita com Abraão, né? Uma descendência que viria, e essa descendência que viria de Abraão, né, ela vem antes do Sinai. Lá no Sinai, Deus estabelece a aliança com Moisés. Então, na lógica, na história da Bíblia, na história bíblica, Abraão vem antes de Moisés. Então, Deus faz primeiro aliança com Abraão, para só depois fazer com Moisés. E aí, isso é muito importante para nós. Isso, Moisés foi a aliança da lei, e Abraão da promessa. Tá bom? O título do livro é o Deus da promessa, né? Para mostrar que nós somos o povo da promessa, nós a igreja do Senhor, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos começar aqui entendendo as alianças da Bíblia, na Bíblia. Nós já vimos até aqui que o Deus da Bíblia é um Deus que se relaciona por meio de aliança. O que é isso? Um pacto firmado entre Deus e os homens. No pacto que Deus firma com os homens, a gente já viu, estou só recapitulando aqui, Deus faz isso de forma unilateral. O que quer dizer isso? Que Deus é só Ele quem diz lá o que é para fazer. E aí na aula passada Pedro falou sobre a questão da aliança lá e do tratado de sucerania. Lembram disso? O que é o tratado de sucerania? Era um tratado que os reis antigamente eles estabeleciam sobre os vassalos. Os vassalos eram aqueles que tinham menos posse e que estavam ali ao redor do seu reinado, e o rei oferecia o quê? Proteção, cuidado, abençoava os vassalos. Para isso ele firmava o quê? Firmava uma aliança com eles e dizia o seguinte: vocês estarão sob os meus cuidados, quem agir contra vocês agirá contra mim. E isso era colocado lá no tratado, na aliança firmada, de forma que aquele povo que era o vassalo, eles eram abençoados com o rei, porque eles não tinham poder, por exemplo, bélico para resistir o inimigo quando viesse. Mas se eles estivessem sob o cuidado do rei, do sucerano, eles eram guardados. Então, este pacto que os reis aqui secularmente eles firmavam uns com os outros, mostra para nós o modelo que Deus também estabeleceu com o seu povo. Então, o que é que nós encontramos? Deus dizendo ao seu povo o seguinte: olha, vocês estarão sob a bênção se vocês obedecerem o que eu vos mando. Então, Deus estabelece a bênção e diz: vocês vão ser abençoados, eu vou fazer, né, sobre a vida de vocês se vocês fizerem o que eu mando. Logo, o povo estava guardado se estivesse com Deus. Não havia nação que resistisse o povo de Israel quando Israel estava debaixo da obediência com Deus. Havia, irmãos? Israel ia para a guerra, irmãos, derrotou lá 30 e tantos reinos. Com quem? Com poder bélico? Não, com Deus. Deus ia à frente e ninguém resistia a Israel. Mas quando Israel peca, vocês lembram lá do pecado de Acã, né, o que é que acontece? Israel começa a sofrer as consequências. Por quê? Porque quebra a aliança. Quebrou a aliança, o povo enfraquece, está sob a maldição e aí está vulnerável aos inimigos. Está dentro da aliança, obedecendo a aliança, está sob o cuidado de Deus, sob a bênção de Deus. E aí a gente vê isso, esse relacionamento de Deus com Israel, agora trazendo para os nossos dias. Será que hoje é diferente? Será que Deus se relaciona conosco de forma diferente? Não. Toda a história
pela ótica das Escrituras, é um relacionamento entre o homem e Deus e um relacionamento que acontece por meio de aliança. Hoje, o homem que não conhece a Deus, nunca foi a uma igreja, nunca leu a Bíblia, não sabe nada das Escrituras, ele entende, ele carrega em si um entendimento da aliança. Lembra que quando você está evangelizando alguém, ele diz assim para você: olha, quando eu vou melhorar, quando eu deixar de beber, de ir para a festa, aí eu vou entrar na lei dos crentes. Ele diz assim, né? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu vou fazer alguma coisa agradável para que o Deus dos crentes, como ele se refere, se relacione comigo. E o que é que ele está dizendo implicitamente aqui? Ele não diz com esses termos, mas ele está entrando numa relação de aliança com Deus. Só que essa maneira de entrar num relacionamento com Deus, em aliança com Deus, é correto? Alguém pode ser bonzinho para Deus dizer: venha para o meu lado, que agora você vai estar sendo abençoado? Não pode. Então, ele não pode. E por que ele age dessa forma? Porque ele está lá em Adão, ele carrega de Adão aquele entendimento de que eu preciso fazer algumas coisas para agradar a Deus. Adão conseguia antes do pecado. Antes do pecado, Adão conseguia. Mas depois do pecado, Adão consegue? Ninguém, nem eu, nem você, ninguém aqui consegue. Aham. Ele sabe que ele está em aliança quebrada. Agora, o que é que nós temos? Qual é a mensagem que nós temos? A mensagem que nós temos é: há uma maneira para você entrar num relacionamento correto com Deus, e não é por meio das suas obras, é com fé na promessa que Deus estabeleceu. Então, é pela fé que nós entramos num relacionamento correto de aliança com Deus. E aí, essa fé vai ser manifestada concretamente em onde? Em Cristo Jesus, porque Jesus é aquele que cumpre a promessa e agora Ele nos dá acesso ao trono da graça, Ele nos dá acesso à presença do nosso Deus. Então, o homem, ele seja crente, seja descrente, incrédulo, ele tem um entendimento que para se relacionar com Deus tem que estar numa aliança. E nós já entendemos isso aí. E uma aliança, como vimos na aula passada, um tratado de sucerania, onde Deus, Ele cuida dos seus vassalos. Nós somos os vassalos, aqueles que estão sob o cuidado do rei, e Deus é o sucerano, é aquele que estabelece a sua vontade e diz: olha, se quiserem estar debaixo da bênção, obedeçam, se não quiserem, vocês estarão debaixo de maldição, certo? Entendendo isso, vamos então aqui recapitular mais detalhadamente cada uma das alianças, tá bom? Então, eu vou recapitular aqui com vocês, vou pedir que vocês abram a Bíblia e me ajudem para a gente poder ganhar tempo. Então, a primeira aliança foi a aliança da redenção. Essa aliança da redenção é firmada na eternidade. Pastor, mas a Bíblia fala em algum momento na eternidade? Fala. Abra comigo sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 4. Por favor, quem encontrou, leia em voz alta. Você que está acompanhando pela internet, pega uma Bíblia, deixa ela aí do seu lado para você poder entender bem direitinho. Efésios capítulo 1, versículo 4. Por favor. Pode ler, viu, irmãos, quem encontrou. Olha o que é que Paulo está dizendo. Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Quando? Antes que o mundo viesse a ser formado. É aqui que está a base, o fundamento da eleição divina. Deus não espera que o homem faça algumas coisas boas para ele eleger. Deus escolhe antes que o mundo seja formado o homem para a salvação em Cristo Jesus. Detalhe. Isso aqui está implícito, está na eternidade, né? Antes da fundação do mundo, era quando nada existia ainda. Detalhe, isso acontece num relacionamento pactual entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse símbolozinho aqui é um símbolo que a gente costuma utilizar para se referir a Deus, tá bom? 3 pessoas e um só ser, tá bom? É o símbolo da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estabelecem uma relação pactual, onde o Filho é quem salva, o Espírito Santo efetiva então essa salvação e o Pai decreta.
né? O Pai decreta. Então existe esse relacionamento pactual e a gente vê isso nas Escrituras de forma implícita em muitas passagens e muitos textos. E aí fica bem claro quando Paulo diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O mundo não existia. O mundo passa a existir, a criação, ó, a partir daqui, tá certo? E aqui a história, né? A história da humanidade. Então, a partir daqui, o que é que acontece? Deus, então, agora cria o universo, cria todas as coisas, e a partir daqui começa a história. Aí, depois nós temos, uma vez feita essa aliança, nós vamos para a aliança das obras. E aí, a história agora, o que Deus planejou na eternidade, começa a se desvendar na história. E o que é que nós encontramos aqui na aliança das obras? Um pacto feito com quem? Com Adão e Eva. Detalhe que não pode passar despercebido de jeito nenhum. Já ouviram aquela pessoa dizendo assim para você: poxa, se Adão pecou, o que tem a ver a minha vida com Adão? O problema de Adão, eu não tenho nada a ver com Adão. Alguém já falou isso? Alguém já pensou isso com vocês? Já pensaram isso, né? Já, em algum momento você deve... Poxa, se foi Adão quem pecou, por que eu que tenho que levar a culpa? Hã? Fala, não fala? Isso. Romanos 3, 23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Detalhe, todos pecaram em Adão, né? Diga, Cláudia. É aí que está o que vem agora, o X da questão. Ela está dizendo, mas se Adão não pecou, como é que todos iriam pecar, né? Foi essa a pergunta. Se ele não tivesse pecado, ninguém teria pecado, né? Aí as pessoas dizem, não, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Adão pecou, ele que se vire, né? Só que aí a gente tem que entender o seguinte, olha, irmãos, Adão era o que nós chamamos de cabeça, representante da humanidade. Se Deus quisesse matar toda a humanidade, o que é que Deus faria? Deus mataria Adão, só Adão. Por quê? Porque todos nós viemos na descendência de um só pai e de uma só mãe. Essa semana eu escutei uma entrevista com Adalto Lourenço, não sei se vocês conhecem, é um cientista cristão, e ele falando acerca de que existe cientificamente, já é provado através da célula das mulheres, que existe dentro delas uma chamada mitocôndria, alguma coisa lá que eu não lembro o nome. E essa mitocôndria, os cientistas já chegaram à conclusão de que ela é prova de que toda mulher veio de uma só mulher, por conta de fatores genéticos que estão lá. Quem era essa mulher que hoje a ciência sabe, e nós sabemos pela lógica, e pela palavra de Deus, e pela ciência também, quem era essa mulher? Eva. Então, quando Deus criou Adão e Eva, o que foi que Deus fez? É que Deus criou toda a humanidade. Ali, todos nós estávamos em potência. Por quê? Porque à medida que Adão e Eva se relacionassem, filhos seriam gerados e a humanidade viria a existir. O mandamento de Deus é cresceis e multiplicai-vos, né? Povoai a terra, e aí mostra que Adão era o cabeça da humanidade. Logo, se Adão pecou, toda a humanidade peca junto. Se Adão não pecasse, toda a humanidade não pecaria, né? Não pecaria. Então, o pecado que nós temos hoje é porque o nosso representante, o cabeça federativo, como a gente chama em teologia, pecou, logo todos pecaram. Não tem boquinha não. Eu não tenho pecado. Que conversa? Você é descendente de Adão? Você veio de outro planeta? Né? Os mormons dizem que você veio de outro planeta, né? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos daqui mesmo, que Deus nos criou, né? Então, irmãos, com Adão e Eva foi firmado o que? O pacto das obras. Uma vez que esse pacto foi firmado, Adão olha para o fruto, Eva come o fruto, oferece seu marido come, eles pecam. O que é que acontece? A aliança é quebrada, o pacto é quebrado, a maldição entra no mundo. Aí está o problema. Aí lá em Gênesis capítulo 3,15, veja o que diz, por favor, Gênesis 3,15.
Pode ler, quem encontrou? Deixa eu botar aqui. Gênesis, é um texto muito importante esse aí, viu, meus irmãos? 3,15. Olha, porém inimizade, duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher estariam em inimizade, mas há uma promessa aí. Qual é a promessa? Que ele pisará a cabeça da serpente, o descendente da mulher, e a serpente, né, ferirá o seu calcanhar. A promessa já está dada, o próprio Deus está dizendo, vai ter uma solução para isso. Vai chegar um tempo em que a descendência da mulher será vitoriosa sobre a descendência da serpente. Da mulher, por que da mulher? Porque seria alguém gerado da mulher, né? Como diz o profeta Isaías, aquele que viria da virgem, né? Seria gerado da virgem, seria o nosso Senhor Jesus Cristo no cumprimento da profecia mais adiante. Mas a história continua, aí vem o que? Noé. Aí Noé, nós já é uma descrição do que o pecado estava fazendo no mundo. Por quê? Porque o pecado começa a se alastrar e chega até Deus, e Deus olha então para a humanidade, diz o texto, numa frase bastante humana, né? Deus se arrepende. Deus olha para a humanidade, se arrepende de ter feito a sua criação e faz o que agora? Vou destruí-la. Só que Deus havia feito uma promessa lá em Gênesis, não fez? Deus não poderia exterminar tudo, porque ele estava comprometido consigo mesmo na promessa que fez no Gênesis. O que é que ele faz? Ele separa a família de Noé. Por quê? Graça. Noé não era pecador, não? Era. Os filhos de Noé não eram pecadores? Todos eram pecadores, inclusive Cã, né, que depois vai vir a terra de Canaã e tal, também era pecador. Meus irmãos, o pecado se alastra, Deus então manda o dilúvio. E aí o que é que acontece lá no dilúvio, meus irmãos? Deus extermina toda a raça humana. Quando Noé desce da arca, Deus então estabelece o que? Uma aliança com Noé. Veja o que diz aí, Gênesis 9, versículo 8 a 13. Gênesis 9, 8 a 13. Por favor, pode ler. Observe isso aí, para perpétuas gerações. Porque nós podemos hoje confiar que o mundo não vai se acabar mais debaixo de água. A gente diz até quando está chovendo, eita, é um dilúvio, não tem perigo. Por quê? Porque Deus firmou aliança com toda a humanidade ali em Noé e pôs como sinal o que? O arco-íris. Continue, Eliane. Olha só, Deus estabelece aliança com Noé e diz, olha, o sinal está aí. Então, a humanidade hoje, as pessoas hoje, elas são abençoadas por Deus, elas estão sob o livramento de Deus, por quê? Por conta da aliança, é uma aliança graciosa firmada entre Deus e Noé lá atrás. E detalhe, Noé aqui é uma nova humanidade, né? Por quê? Porque todo o povo havia sido destruído. O mundo havia sido tomado por água. Então, uma nova humanidade agora começa com Noé. E aqui na aliança com Noé, a gente vai ver mais à frente, um pouco mais detalhado, mas assim, não hoje, mas aqui é uma aliança firmada com todas as pessoas. Então, todos os homens
estão debaixo dessa aliança, seja crente, descrente, incrédulo, ateu, todos estão aqui sob essa bênção dessa aliança. E aí, continuando então, nós vamos para onde? Para a aliança com Abraão, que é uma das mais importantes para nós. Com Abraão, a aliança aparece então a aliança da promessa. E aí, o que é que nós percebemos aqui, ó? Veja só, agora a coisa se torna mais específica, porque o Gênesis 3,15 agora reaparece nas palavras da aliança com Abraão. E Gênesis 3,15 faz referência ao quê? A promessa de Deus. Então, é nesse momento aqui que Deus estabelece um povo. Se você tivesse que dizer onde é que historicamente a igreja aparece, você pode dizer aqui em Abraão. Porque aqui Deus passa a se relacionar com um povo específico, com quem ele vai, durante toda a história da humanidade, até Jesus voltar, né, está se relacionando, está abençoando, está guiando, usando esse povo para ser bênção aqui no mundo. Tá certo? Então, nós não vamos ler todo, eu queria ler apenas o capítulo 15, versículo 6. Observe aí, o que é que diz, e depois você vai ler em casa, tá certo? Para a gente ganhar tempo, porque não dá tempo, é muito grande aqui o capítulo 15, mas todo o capítulo 15 de Gênesis é a aliança que Deus faz com quem? Com Abraão. Mas leia aí, por favor, só o versículo de número 6 do capítulo 15. Eita, chega eu me arrepio, irmãos, quando eu escuto esse texto. Por quê? Porque diz assim, que Deus faz a promessa a Abraão, e Abraão faz o quê? Crê. Lê novamente aí, Josélio, o texto. Crer aqui, nesse caso aí, é o quê? A mesma coisa que fé. Então, quando Deus faz aliança com Abraão e diz para ele que ele será uma descendência, que ele olhasse, né, as estrelas, não, seria como as estrelas do céu, como os grãos da areia. Então, a descendência dele seria uma grande descendência. Quando Deus fala isso, o que é que Abraão faz? Ele crê, ele põe a sua fé. Porque o cumprimento da promessa de Deus, né, é um cumprimento que nós recebemos por meio da fé. Deus não esperou que Abraão viesse a fazer alguma coisa, simplesmente Abraão creu. E aí, depois que Deus dá essa promessa a Abraão, vem agora a próxima promessa, a próxima aliança, desculpe, irmãos, não a promessa, a próxima aliança, que é a aliança do Sinai. Israel vai dentro do plano de Deus, Israel vai crescendo, aí tem toda aquela história, levada para o Egito, ali sofre, né, com a opressão do Egito, até que Deus determina, vocês sairão do Egito e serão levados então para uma terra que eu determinei, que é a terra de Canaã. Quando Deus leva o povo chega lá no deserto, Deus chama Moisés e leva Moisés para o Sinai. Ali Deus revela toda a sua lei. Detalhe, essa lei revelada a Moisés se torna mais claro como uma aliança, como aquele tratado que Pedro falou na aula passada. Lembra lá do tratado de sucerania? As estipulações e as sanções, ou seja, Deus diz o que o povo deve fazer, se o povo fizer, está na bênção. Se o povo não fizer, está sob maldição. Então, Êxodo capítulo 20, o que é que nós encontramos lá? Nós encontramos os 10 mandamentos, que é aí um resumo de tudo que Deus quer ali do seu povo. E aí Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome do teu Deus em vão, guardarás o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, né? E aí ele vai, né? E aí Deus estipula então essa aliança com o seu povo. Aqui, nesse momento aqui, o que é que acontece? Deus dá o seu povo, e detalhe, Deus anula a promessa? Não. E é aí que está o problema, meus irmãos. Por quê? Porque aqueles com quem Paulo vai dialogar acreditavam que Deus estipulou a aliança do Sinai e anulou a aliança da promessa. E é por isso que quando você lê a Bíblia no Novo Testamento, você vai encontrar Paulo peitando aqueles que acreditavam, não,
é pela lei, a salvação é pela lei, é pelas obras, é pelo que Moisés ensinou. E eles não enxergavam o quê? A promessa. E o evangelho, o evangelho, a boa notícia, se revela através da fé e não das obras do Sinai. Então, aqui é que está o problema, né? Essa aliança aqui foi mal compreendida, mal interpretada. E detalhe, ainda hoje é assim. Os judeus ainda hoje acreditam que precisam fazer algumas coisas para se justificarem diante de Deus, para serem aceitos por Deus. O que eles fazem hoje é o que os fariseus faziam lá atrás. Eles faziam obras, boas obras, né? Aquilo que estava na lei, obedecendo a lei, para ser salvo, para ser salvo. Mas será que é só fariseu? Será que é só judeu que faz isso? Será que não tem aquele que pensa, poxa, eu vou dar uma esmolinha aí para ajudar alguém, né? E quem sabe eu até consigo um lugar aí, né, com ar-condicionado lá no céu e tal, mais confortável. Será que, será que é só judeu que pensa assim, meus irmãos? E tem muita gente que pensa assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, a religiosidade, até dentro das nossas igrejas, elas partem desse pensamento aqui do Sinai, de que eu preciso obedecer algumas leis para agradar a Deus. É assim que a gente vê o religioso que pensa, por exemplo, eu preciso ir para a igreja orar para que o meu pecado seja diminuído. Ou então, eu preciso ajudar 3, 4, 5 pessoas na semana para que eu esteja bem quite diante de Deus. O que é que ele está dizendo? Que a aliança com Deus para ele se estabelece por meio de práticas, observando regras e leis. E aí, junto disso, vem uma série de outras heresias, como, por exemplo, o legalismo, que diz, olha, você vai para o céu, mas você vai para o céu se você obedecer isso aqui, aquilo outro. Aí você diz, pastor, então quer dizer que a gente não obedece nada, que a gente não tem que atentar para nada da lei? Se alguém lhes perguntasse isso a vocês, o que é que vocês diriam? Se é na promessa, por que eu vou estar me preocupando com dessas leis? O que é que vocês diriam? Pela graça sois salvos, mediante sois salvos. Deixa eu me colocar aqui como o seu interlocutor numa conversa dessa. Ah, irmã, então quer dizer que é pela graça sois salvos? Então eu vou viver como eu quero, não existe lei não, é só graça. Não existe regra para mim, para que eu vou atentar para a lei? Se eu quiser beber, falar mentira, o que é que tem? Eu já fui salvo pela graça? Não é assim que sua Bíblia diz? Aham. Certo. Isso. Aham. Isso, está chegando, é isso aí, é por aí. Tá já, eu diria que tá já chegando no gol, viu? Diga, Cláudia. Aham. Para quê? Seminarista, né? Tem os universitários, agora tem os seminaristas. Everton. Calma, eu chego lá, a gente chega lá, já. Né? Everton, para que serve a lei? Para aquele que crê na promessa. Para aquele que está na mesma fé que Abraão. Para que serve a lei? Já que a lei é só um problema para a gente, né? A lei aponta o pecado, isso, correto. Mas para que serve para nós? Só para apontar o pecado? Então eu quero saber de lei não. Eu não quero saber de obedecer lei não, que eu não vou obedecer mesmo, então deixa ela lá, né? Isso. A lei mostra que a gente precisa de um Salvador.
Só isso. Então, se a gente não consegue cumprir, para que me importa estar observando dessas leis? Não é nada, né? Rasga o Antigo Testamento, tira lá. Vamos lá, deixa Everton falar que ele vai dar a resposta. Depois o Gesso vai ali, vai aumentando o nível aí, para, né? Baixa a máscara um pouquinho. Deixa eu refazer a pergunta para não causar confusão, irmãos. Sabe, eu vou fazer a pergunta de forma prática. Sabe aquela pessoa que conhece a graça e diz: olha, eu fui salvo pela graça. Por quê? Porque eu creio na promessa. E a promessa não depende do que eu faço. A promessa é Deus se manifestando em meu favor para me salvar. Se é pela graça, então eu não preciso de lei. Para que eu preciso de lei, se é pela graça? Ao indivíduo, pois pode acontecer no novo convertido, ele pode chegar e dizer isso para você. Então eu não preciso de lei, eu vou para o céu mesmo, Deus me salvou, então eu quero lá estar observando lei que só vai me mostrar a morte, que só vai me mostrar que eu sou pecador, que eu sou falho. Então a pergunta é: para que nós hoje precisamos da lei? Por que a gente, por exemplo, dá uma lição toda na escola dominical sobre os 10 mandamentos? Se a gente sabe que os mandamentos, eles não têm condições de nos salvar, para que serve então? É essa a pergunta. Gesso. Certo. Então, termine. Aham. Então, no caso, a lei teria um valor social para nós. Certo? Então, a lei serviria para estabelecer os nossos relacionamentos na sociedade, né? Então, a gente não mente, a gente não adultera, e aí a gente faz tudo isso para que a gente possa, no nosso relacionamento social, estar bem. É isso, irmãos? O que o Jesse falou, o que a irmã do céu falaram, não está errado. Não entendam mal, irmão. Não é que está errado. Eu vou te explicar para vocês agora. Mas para nós cristãos, e principalmente em relação à nossa salvação, qual é o papel da lei? Eu vou dizer para vocês agora, que rufem os tambores, né? O papel da lei é apontar que nós já somos salvos, é apontar que temos fé na promessa. Então, nós observamos a lei moral, tá certo? Não cerimonial e civil como era dada lá no Antigo Testamento, mas a lei moral como um sinal de que nós somos salvos. Então, você quer sinalizar a sua salvação, que você tem fé verdadeira, a lei, a sua observância à lei vai mostrar isso. Eu tenho fé verdadeira, mas eu ando adulterando. Eu tenho fé verdadeira, mas ando falando mentira. Eu tenho fé verdadeira, mas ando furtando, roubando. Você não tem fé verdadeira. A fé verdadeira vai produzir em você evidências que a lei ela vai mostrar em você. Detalhe, pastor, era sempre assim que era crido? Era isso que Paulo peitava, porque Paulo estava dizendo lá na aliança, naqueles que criam na lei, de que eles estavam cumprindo a lei. Quando eles achavam que a lei era capaz de salvar eles se tornavam orgulhosos, eles não precisavam da promessa, eles não estavam crendo na promessa, porque a promessa revela a graça, e quem crê na graça, na promessa de Deus, que se revela em Cristo Jesus, evidencia por obras. E Paulo vai dizer, a lei não é ruim, a lei de fato é um tutor, que nos leva a Cristo Jesus, e a lei nos mostra que já somos o povo salvo. Quer ver um exemplo disso? Deus salva Israel do Egito. Quando Deus salvou Israel do Egito, Israel já tinha lei? Tinha ou não tem? Tinha não. Por que Deus tirou Israel do Egito?
como Deus tirou Israel do Egito? De forma condicional ou de forma incondicional? Deus colocou uma condição para tirar Israel do Egito? Não, vou salvar vocês se vocês forem bonzinhos. Não. Deus simplesmente, eu vou tirar vocês daí. E o que é que ele faz? Ele faz de forma incondicional. Vocês são pecadores, vocês têm os deuses estranhos no meio de vocês, mas eu vou abençoar vocês. Aí Deus faz o quê? Tira o seu povo do Egito. E ele faz isso com uma manifestação de quê? Da graça. Agora, quando o povo é salvo e tirado do Egito para ir para a terra prometida, o que é que Deus faz? Agora vocês vão receber a lei. Então perceba a lógica da coisa. Deus salva e depois Deus dá a lei. Não é o contrário, Deus dá a lei para depois salvar. Então, quando alguém acredita que eu preciso obedecer à lei para ser salvo, então ele está invertendo a ordem das alianças. Ele está crendo de que a lei é capaz de salvar. É por isso que, qual é o papel da lei para nós hoje, a igreja do Senhor? O papel da lei é evidenciar que nós já fomos tirados do Egito. Se eu já fui tirado do Egito, eu preciso atentar para a lei. Eu preciso observar direitinho. Por isso que eu não posso desprezar os 10 mandamentos. Eu tenho que observar os 10 mandamentos, por quê? Porque evidenciam que de fato eu sou salvo. Amém? Entenderam? Dúvidas? E aí, essa prática das boas obras, elas vêm de onde? Como é que a gente, as boas obras, elas vêm de onde? Elas vêm da lei. Ela vem daquilo que nós observamos na lei. Então, nós vivemos ali e essas boas obras são, elas em nós, elas evidenciam a luz de Deus no mundo, né? Elas nos fazem o quê? Sal da terra e luz do mundo. Tudo aquilo que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, né? Maravilhoso isso, né, meus irmãos? Então, no capítulo 3 do livro, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o Orton fazendo essa distinção entre essas duas promessas aqui. Tá bom, meus irmãos? E aí o que é que acontece? Quem está só sobre o Sinai está sob condenação, não tem para onde correr. Porque, como vocês falaram muito bem, a lei ela vai só apontar a necessidade que temos de Cristo. E por quê? Porque quando nós tentamos obedecer à lei só nos mostra a condenação que estamos, né? Porque pecamos. Né? Quer ver? Abram a Bíblia de vocês, por favor, alguém aí me ajude, lá em Tiago. Tiago ele vai falar, meus irmãos, sobre a questão da quebra, né? da lei, deixa eu ver aqui, Tiago 2, versículo 10 e 11, por favor. Tiago 2, versículo 10 e 11. Ou seja, o que é que Tiago está dizendo aí? Ah, pastor, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, mas de vez em quando sai uma mentirinha da minha boca. Já quebrou a lei. Se você já quebrou a lei, você já está sob condenação. Então Paulo vai dizer, se alguém confiar no Sinai, apenas no Sinai para a sua salvação, está morto. Não tem salvação para ele. Por quê? Ele precisa confiar na aliança feita com Abraão lá na promessa. É por isso que a gente vai tratar muito bem esse tema aqui, ó, justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé que Martinho Lutero vai enfatizar bastante? É uma justificação que não é uma confiança baseada no Sinai, mas uma confiança baseada na promessa. Tá bom, meus irmãos? Aí, só para a gente finalizar, no decorrer a gente vê a aliança com Davi, que a gente vai ver mais à frente essa aliança, como é que ela vai nos mostrar Cristo Jesus, que aí há a promessa do reino eterno e a nova aliança. Tá bom, meus irmãos? Só para a gente finalizar aqui, o que foi que a gente entendeu aqui nessa manhã? A distinção e a importância da gente entender essas duas alianças. A aliança do Sinai, da lei, não tem validade nenhuma para nós, não? Tem. Mas a nossa aliança com Deus hoje, em Cristo Jesus, ela é firmada em quem? Na promessa. A promessa que é cumprida em Cristo Jesus. E uma vez que ela é firmada, estabelecida na promessa, é pela fé
que nós então nos apropriamos das bênçãos dessa aliança. E então qual é o papel do Sinai, da lei, de Agar, né? Como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4. É evidenciar em nós que nós já fomos salvos, de que nós estamos num relacionamento conforme Deus fez com Abraão. Por isso que você diz, eu tenho por pai Abraão. Abraão, o pai da fé. Já viu essa expressão, Abraão, o pai da fé? Pronto, é o nosso pai da fé, né? Não é Moisés. Moisés tem o seu papel, mas não é ele. O pai da fé é Abraão, porque ele creu. E isso foi imputado sobre ele como justiça, né? Como justiça da parte de Deus. Diga, irmã do céu. Esqueceu? Baixa um pouquinho a máscara. Isso. Aham. Isso. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Aham. Precisamos obedecer a lei para evidenciar que estamos na promessa. Para evidenciar que estamos na promessa, certo? Deixa eu dar aqui usar para esclarecer um pouco mais essa história. Você sabia que quando você está com febre, né, a febre não é uma doença. A febre é uma evidência de que existe doença. Então, quando você está com febril e chega no médico, o médico diz, não, a gente precisa buscar e saber qual é a sua doença. Pode ser uma infecção no sangue, pode ser alguma ferida que esteja infeccionada, pode ser alguma coisa dentro de você que não está funcionando legal, que passou ali pelo tranco. Então a febre é evidência, né? A febre, ela evidencia que você não está bem de saúde, né? Então imagine o seguinte aqui nessa analogia tosca que eu estou usando, né? Imagine o seguinte, a nossa salvação é como a enfermidade, né? A doença, e as obras são como a febre, né? Elas apontam para algo mais profundo e que está onde? Na nossa salvação. Sem as obras, por isso que Tiago vai dizer, se a fé, né, a fé sem obras é morta. Por quê? Por que a fé sem obras é morta? Porque não adianta você crer na promessa se você não atenta para a lei do Senhor que revela o caráter de Deus em você. Gediael? Sim, sim. Uhum. Uhum. Exatamente. Agora, tem um texto, irmãos, por favor, eu queria que alguém abrisse lá em Jeremias, desculpa, 31. Jeremias 31, 31. Por favor, pode ler essa passagem que encontrou? Veja que coisa interessante, porque havia já, Gediael, uma promessa de que essa lei aqui, ela seria colocada no coração do homem. Através do quê? Do Espírito Santo que Deus daria. O próprio profeta Jeremias vai dizer que isso viria mais adiante. Então, quando Jesus morre e envia o Espírito Santo sobre nós, ele coloca em nossos corações essa lei que outrora estava revelada lá na tábua, né, nas tábuas. Por favor, pode ler 31, 31 em diante. 31 pode continuar. Pausa. Observe aí que ele está dizendo, não será como a dos teus pais, quando tirei da terra do Egito. Por quê? Porque lá a aliança era nas tábuas de Moisés. Na tábua, né? Então virá dias em que não virá uma nova aliança, não será como lá a aliança do Sinai, será uma aliança firmada, que vai acontecer aqui na nova aliança, né, diferente, porque não será dada agora nas tábuas da lei, será onde? No coração. Continua, Cláudia. Dá um pause aí. Olha o que ele diz aí: imprimirei
as minhas leis, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a escreverei. Então o que é que acontece? Quando o Espírito Santo prometido viria, ele faria o quê? Ele faria nos lembrar da lei. Então o homem agora carregaria o quê? A lei no seu coração. Só que detalhe, essa lei aqui, que aí Jesus vai resumir, não amarás a teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo, é o que o Espírito Santo faz hoje na vida do crente, não é assim que ele faz? Ele coloca em nosso coração um amor tal por Deus, que a gente não vai transgredir, né, idolatrando, usando o nome dele em vão, né, fazendo para nós imagens de escultura, nem vamos ferir o nosso irmão furtando, mentindo, adulterando contra ele. Quem coloca isso? O Espírito Santo que viria na promessa. Continua, Cláudia. Até aí, tá bom. Então, o que é que nós vemos aqui? A promessa de uma nova aliança. Não mais a aliança lá de Moisés, né? Que aqui envolve toda aquela questão dos ritos rituais, os sacrifícios, porque caducariam com a vinda de Cristo. Porque tudo isso que a lei, tudo aquilo que a lei prometia, falava, né? Exigia, melhor dizendo, era um tipo, que a gente vai ver mais adiante, um tipo de Cristo Jesus, um tipo do que ia acontecer na revelação de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, é maravilhoso saber que nós estamos agora nessa nova aliança, e uma aliança firmada, né, na promessa feita primeiramente aos nossos pais lá, a Abraão. Tá bom? Dúvidas? Não? Tá claro? Entenderam o objetivo? Vamos responder o exercício para a gente finalizar? Agora vocês estão afiados, agora é 10 aí, vai chover 10 aí, tá bom? Vamos lá. Você pode responder, eu sugiro que depois você guarde esses exercícios para você no final você poder fazer a sua conta aí, tá bom? Primeiro, quais dessas alternativas correspondem às alianças feitas de forma incondicional? O que é uma aliança de forma incondicional? Que Deus abençoa sem exigir nada, Deus vai abençoar. E nós temos, letra A, aliança do Sinai e aliança da promessa. Aliança do Sinai de jeito nenhum. Se alguém quebrasse a aliança, alguém era morto, né? Lá na antiga aliança. Então o indivíduo está lá, levou idolatria para dentro do povo, ele deveria ser levado para a porta da cidade e apedrejado, né? Então era condicional. Só estava debaixo da bênção se obedecesse. Não é a letra A. Letra B, aliança das obras e aliança do Sinai? De jeito nenhum. Aliança das obras, Adão, o que é que Deus diz a Adão e Eva? Não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então, é condicional. E a letra C, aliança noética, feita com Noé, e a aliança da promessa? Exatamente. Aliança com Noé, Deus abençoa incondicionalmente. Como é que eu sei que é incondicional? O pecado hoje, tem muita gente pecadora hoje, o pecado tem se alastrado no mundo? Tem. Mas Deus vai acabar o mundo com água? Não vai. E por quê? Porque Ele fez uma promessa incondicional. Então a humanidade hoje não corre esse risco, pelo menos com água não, mas com fogo, aí já é outra história. Né? Ok, irmãos? Então, letra C é a resposta. Letra 2. Quantas alianças podemos contar na história da Bíblia, da eternidade, até a consumação da nova aliança em Cristo? 4? Não. 6? Não. 7, né? Diga. Oi? Não. 8? Não. São 7. São 7. Eu não conheço uma oitava, não. Pode ser que alguém até sugeriu, porque tudo isso aqui é teologia, né? Às vezes uma coisa ou outra. Não. São 7, viu? 7, inclusive, os dispensacionalistas têm as 7 dispensações também, né? Que é até é muito aproximada assim, a maneira de divisão, embora sejam compreendidas de forma distintas, né?
Mas a 8 eu não conheço. Depois a gente conversa para eu entender direitinho qual é e dá uma pesquisada aí para ver se tem mais do que isso, mas que eu saiba são 7, tá bom? Terceira, para que serviu a aliança feita por Deus com Moisés no Monte Sinai? Letra A, para justificar o homem diante de Deus, é isso? É ou não é? Deus dá a sua lei. Como é que Deus vai aceitar o homem? Se ele obedecer à lei, não é isso? Então, hoje nós temos que obedecer a Deus para ser justos, é isso? Não, muito bem, o teólogo Alisson aqui está afiado. Por que não? Olha, não é para justificar o homem diante de Deus. Eu vou mostrar para vocês que não era. O sacerdote lá no Antigo Testamento, lá na lei do Sinai, o que é que ele precisava fazer? Ele precisava estar oferecendo constantemente sacrifícios. Por quê? Porque o povo nunca deixava de pecar. Então, o sumo sacerdote oferecia lá expiação anualmente. Era uma prova de que o povo era pecador e todo ano precisava ter sacrifício. Então, não era para justificar. A lei lá era para apontar o pecado no coração do homem, né? E aí, letra B, para mostrar a necessidade que o homem tem de Cristo. Tá bem. Se a lei aponta que eu sou pecador, então eu não tenho condições de me salvar, mas preciso crer na promessa feita em Cristo Jesus, correto. Para apontar a vida perfeita dos personagens bíblicos, pelo contrário, a lei só mostrou como os personagens bíblicos são todos imperfeitos. O único perfeito é Jesus. Davi, figura imponente, homem segundo o coração de Deus, matou Urias, cometeu adultério com a esposa dele, mentiu diante do profeta. Então, meus irmãos, a lei só mostra que todo personagem da Bíblia é imperfeito. Sabe aquela história do indivíduo que olha para Abraão e diz bem assim: Abraão, quando chegou lá na terra estranha, mentiu dizendo que Sara não era a sua esposa. A Bíblia exatamente vai mostrar que Abraão era um pecador mesmo, por isso que ele precisa crer na promessa. Então, quando alguém disser a vocês, olha, a Bíblia mostra um bocado de pecador, é tudo falho, pode dizer, exceto Jesus, tá bom? Vamos lá, quarto, diante do que estudamos, marque a alternativa correta. Vai marcar a alternativa correta. Letra A primeira aliança, que é a aliança abraâmica, né? Aqui a primeira aliança eu coloquei aqui, viu? Entre essas duas, tá certo? Entendam como essas duas, não como na ordem aqui que a gente colocou. A primeira aliança abraâmica não pode ser anulada pela que veio mais tarde, mosaica. Letra B, está errado? Letra B, a obediência absoluta e imperfeita é condição para alguém ser aceito por Deus mediante a aliança das obras feitas com Adão. Letra C, a obediência à aliança tinha que ser o cumprimento de ritos externos determinados pela lei, sem a necessidade do coração. E aí? Vamos lá, quem colocou A, levanta a mão aqui. Quem colocou B? Quem colocou C? Oxê, e os outros não colocaram nada. A resposta certa é a letra A. A resposta certa é a letra A, né? Então, a primeira aliança, certo? Olha, é bom entender. A gente vai falar mais adiante, irmãos, mas aqui existe o quê? Uma progressão, viu, irmãos? Então, ó, a aliança de Abraão não se anula, não. Ninguém vai dizer, não, foi para o Monte Sinai, acabou a aliança com Abraão. Não, ela continua, tá certo? Ela continua, não se esqueçam disso. Entenderam, irmãos? Entenderam não, né? Depois vocês vão dizer, pastor, eu não entendi isso. Eu disse, falei naquele dia. Vamos lá, para finalizar, para a gente ir para casa e almoçar. De que forma Deus estabeleceu a aliança com Abraão? Marque a alternativa correta. Deus ditou as estipulações e sanções para Abraão. Deus cortou uma aliança com Abraão. Deus colocou o arco-íris no céu como sinal da aliança com Abraão. Oxê, não, estou falando de Abraão aqui. Não, tá certo aí. Tá certo. Quem colocou letra A? Levanta a mão aí.
Deixa eu perguntar uma coisinha a vocês. Onde é que estavam as estipulações para Abraão? As estipulações e sanções estão lá no Sinai, né? No Sinai. Com Abraão, Deus não fez estipulações e sanções, não. Agora, implicitamente havia, porque era uma aliança, né? Lembra que quando Abraão não fez a circuncisão, teve pena lá, né? Teve doença, teve chagas no meio do seu povo. Então era o quê? Sanções da parte de Deus. Não cumpriu, então as consequências virão. Mas ele não estipulou de forma, né, sistemática, como fez lá no Moisés. Letra B, Deus cortou a aliança com Abraão. Quem fez? Quem fez a letra B? Ninguém fez a letra B. Na verdade é porque eu não tratei com vocês essa questão do cortar a aliança. Veja só, vocês irão, a resposta para essa daqui vocês irão ver no capítulo 15 de Gênesis. O que é que Deus faz? Deus se revela a Abraão em sonho, pega um animal, corta ele em duas bandas, e aí no sonho, na visão que Abraão tem no seu sonho, o que é que acontece? Deus passa no meio desses animais cortados. Essa história de cortar a aliança era a forma, a expressão da época utilizada para firmar uma aliança. Então, aquele sonho que Abraão tem no capítulo 15, de Deus passando ali no meio, né, daqueles cadáveres dos animais, é o mesmo que fazer uma aliança, é cortar uma aliança. Então, é por isso que a gente não leu o capítulo 15, vocês realmente não teriam como responder, mas Deus fez dessa forma, diferente de Moisés, que foi para o monte. Abraão foi cortando uma aliança. E aí, Deus colocou o arco-íris, letra C, no céu, como sinal da aliança com Abraão? Não, aí é a aliança noética, tá ok? Dúvidas? Muitas? Não. Deus abençoe vocês, leiam o livro e quem não tiver o livro, pegue na biblioteca para ler.